pessoal, estamos aqui mais uma vez na abertura aqui do episódio novo no nosso canal de construção de conhecimento. Eu, Cláudia Riso e Érica Nichar. Nós pensamos essa semana em alguns temas para trazer aqui. O nosso primeiro episódio já foi para o ar, já está no canal. Todos vocês já podem acessar o nosso canal de construção de conhecimento no YouTube. Deve subir um novo episódio daqui uma semana, provavelmente. Tenho certeza que vocês estão acompanhando. Se inscrevam no canal. Será um prazer ter todos vocês conosco aqui. Como sempre a gente fala, participem, mandem perguntas, mandem temas. E o tema que a gente escolheu hoje, Érica, foi gerenciamento do tempo. Pois é, gosto tanto. Falando sobre o tempo, né? E eu queria começar já a nossa provocação aqui do dia, perguntando para você, o que é o tempo? Eu gosto muito da gente começar assim, Cláudio. Primeiro, né? Que bom estar aqui de novo. Quem está nos escutando, quem está nos compartilhando, quem está pensando junto com a gente. Muito prazer em estar novamente aqui com você, que está construindo conhecimento junto com a gente. Eu lembrei de uma coisa. Algumas pessoas que já assistiram o nosso primeiro episódio comentaram comigo, disseram assim, eu fiquei com uma vontade de mandar perguntas ao vivo e tal. Então, pessoal, a gente está começando a pensar de fazer os episódios ao vivo. Quando a gente for fazer ao vivo, quem já tiver inscrito no canal também vai poder participar e mandar perguntas ao vivo, porque as pessoas estão com essa vontade e pra gente é muito legal saber que as pessoas têm vontade de conversar ao vivo com a gente. E aí, o que é o tempo? Eu acho que é muito pertinente a gente começar a pensar, porque em comunicação a gente diz, primeiro a gente gera clareza sobre o que é, para depois entender o que faz com aquilo, como que de forma assertiva e objetiva a gente lida com aquele tema que está em questão. Então o primeiro convite é a gente trazer essa metodologia da comunicação assertiva, da comunicação terapêutica, e dizer o que é o tempo. Mas eu vou engatar uma segunda pergunta junto com o que é o tempo para cada um de vocês. O que você tem feito do seu tempo é uma coisa que você elaborou a partir de um pensamento, de uma análise, de uma interpretação de como você gostaria de viver a sua vida, ou você tem levado na toada do automático a construção, o aproveitamento e a forma de gerenciamento do seu tempo? Porque o tema de hoje, ele engloba tudo isso. Pensar no tempo, pensar como eu quero e consigo gastar meu tempo e como eu gerencio o meu tempo. Porque diferente do que as pessoas dizem, tempo não é dinheiro, tempo é tempo e dinheiro é dinheiro. Exatamente. E aí você falou um negócio que me agrada muito, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Eu gosto muito do significado das palavras, né? Eu acho que a gente perdeu ao longo do tempo o emprego real de cada palavra. A gente tem usado palavras aleatoriamente com significados absolutamente trocados, né? E o tempo, ele nos permite, por exemplo, interpretar de três maneiras diferentes, no meu ponto de vista, né? Você tem um tempo que é o tempo real, você tem um tempo que é o tempo cronológico, aquele que a gente conta, você tem um tempo que é o tempo abstrato. Então, por exemplo, se você está numa fila de mercado esperando para passar suas compras, o tempo abstrato é aquela sensação de tempo. Às vezes você fica 5 minutos na fila e tem a impressão que ficou 1 hora, porque você está aflito, com pressa, querendo ir e a fila não anda, né? Quando você olha no relógio, passaram só 5 minutos, mas a sua sensação é de muito mais tempo do que aqueles 5 minutos. Isso é um tempo absolutamente abstrato, que ele não existe, né? Ele aconteceu só na sua sensação. Existe uma leitura a partir da sua necessidade, ansejo, desejo, necessidade. Exatamente, né? A ansiedade faz com que o tempo pareça maior do que ele realmente foi. Verdade. Né? Tem o tempo cronológico, que é aquele contado no relógio, no calendário, na agenda, né? Você tem 24 horas do dia, você divide o dia em 3 ciclos de 8 horas, enfim, a cronologia do tempo. Né? E tem o tempo real, que é como é que você se apropria do tempo, né? Qual é a realidade do seu tempo? Como é que você usa o seu tempo? E aí é um pouco do que você falou, quer dizer, o que você faz com o seu tempo? Quais são as suas escolhas? Né? E em empresa a gente fala muito, a gente precisa ter gestão do tempo, você precisa ter gestão de agenda. E tem alguns ladrões do tempo que hoje são muito mais contumazes do que a gente tinha esses ladrões no passado.
Para tudo, né? Não só no mundo corporativo, que Não, também tudo, sempre, na vida. eu sempre gosto de brincar sobre otimização de tempo, porque as pessoas que estão mais no meu entorno me dizem há muitos anos que o meu dia tem 48 horas e não 24, porque eu faço uma gestão muito eficiente de tempo, porque eu gosto de me sentir produtiva, mas não gosto de liberar energia e o meu tempo de forma aleatória ou não, minimamente que eu não esteja vendo uma resposta para mim. Por exemplo, o ócio para mim é importante, então eu vou reservar momentos do meu dia para o ócio, para pensar, sou muito pensante, né? Mas vou fazer uma primeira reflexão aqui, né, da nossa gestão de tempo. Antes do advento das redes sociais e do glorioso WhatsApp, quanto tempo você levava para fazer xixi? E depois do advento, quanto tempo você leva para fazer xixi? E quantas vezes você faz xixi no dia? E o quanto, então, e assim para o número 2 também, né, o quanto você está consumindo do seu tempo e não de forma produtiva. Você está achando que você está otimizando e você não está. Então, fazer gestão de tempo, a primeira coisa é você entender que, às vezes, é muito produtivo você compassar, você pensar na frear, olhar, planejar. Num passado não muito remoto, eu me lembro que algumas discussões das empresas estavam em torno das pessoas que eram fumantes ou não fumantes. Olha que coisa interessante. Sim. Porque quando houve a proibição de você fumar dentro dos ambientes de trabalho, as pessoas fumantes elas tinham que sair do ambiente de trabalho. Elas gastavam um tempão descendo pro fumódromo. Exato. Que hoje acontece, né? Mas acontece todo dia. Mas hoje tem muito menos gente, né, que fuma. Mas aquilo era um problema. Sim. Eu cheguei a ver situações em que os RHs das empresas diziam assim: a gente precisa tomar cuidado de contratar alguém fumante, porque o cara gasta 3 horas do dia ou 2 horas do dia fumando. Sim. Né? E hoje, o problema está onde? Está no telefone celular. Porque as pessoas, elas têm uma fantasia de que elas estão trabalhando. Mas muitas vezes, elas não estão trabalhando. Porque ela está com o celular aqui do lado do computador, cada vez que ela para olhar para o celular, para responder um WhatsApp e fica meia hora respondendo o WhatsApp, porque você não responde um WhatsApp, você responde todos aqueles que estiverem ali. Sim. Né? Quando você para olhar um, você olha todos. E aí, esses ladrões do tempo vão consumindo o seu tempo cronológico, que é aquele tempo que você tem para trabalhar, supostamente. Chega no fim do dia, você não fez as coisas que você tinha que fazer. Sim. E aí você tem a sensação de que o tempo não é suficiente. Sim. Porque você usou o tempo fazendo outras coisas que não eram as coisas pertinentes ao seu dia a dia de trabalho. Que é um dos temas que a gente vai trazer hoje como um convite de olhar bem específico e focado, que é no assunto de gestão de tempo, que é a definição de prioridades. Quando você não tem essa educação em abrir o telefone para ver aquela mensagem, responder só aquela mensagem, e as outras você acaba postergando para um momento mais oportuno, e quantas vezes nós não fazemos isso no dia, né? E quantas vezes a gente ultrapassa prioridades por coisas que são mais banais, a gente não está definindo métricas de prioridade. E isso, essa prática de definição de prioridade é uma das pedras fundamentais para você ser eficiente em fazer uma gestão de tempo. Primeiro, se você está na rua atendendo pessoas, você está no mundo corporativo, você está no escritório, tem sempre alguém com uma demanda urgentíssima. Não importa se ela não é. Para a pessoa, na ansiedade dela, ela vem com uma coisa que é muito urgente, precisa ser visto naquele momento. E quando a gente para e se reserva o direito de ir para uma conversa e dizer assim, me conta o que você precisa, para fazer uma análise de juízo de valor. Olha, eu preciso disso, fala, ótimo, olha, eu acho que é importante, mas agora eu tenho outras prioridades. Eu posso ver isso para você, eu entendo que você tem uma necessidade. Ou, não, isso realmente é uma prioridade master, vou colocar na frente. E isso demanda muito de você ter essa higiene de comportamento, onde você se analisa o outro caso. Existem ferramentas, né, que te ajudam a definir o que é urgente e o que é importante. Tem uma matriz muito bonitinha que a gente monta, que é assim, as coisas podem ser urgentes ou não urgentes, importantes ou não importantes. Ela vem do método de Eisenhower, né? Exato, e você cruza as coisas e aí você determina a prioridade. O que é urgente, o que é importante, o que é urgente e importante é alta prioridade, o que é urgente, mas não é muito importante, é média prioridade, o que é muito importante, mas não é urgente, é média prioridade. O que não é importante nem urgente, não é sua prioridade. Então, assim,
Existem técnicas que você Sim. pode utilizar com você mesmo para definir o que é urgente e importante. E mais, vamos lembrar que às vezes o que é urgente ou importante para você não é urgente e importante para mim. E às vezes o que é urgente e importante para você hoje, ele está maculado ou desenhado a partir de uma fobia, de uma ansiedade, de um pico de estresse. E quando você baixa esse nível de estresse, você começa a perceber que nem tudo aquilo que você tinha como absolutamente urgente era muito mais a fobia, a ansiedade, o estresse do cotidiano, porque isso é altamente viciante, né? Então eu falo que eu recebo muitas pessoas que não têm essa clareza sobre definir o que é urgente, importante e necessário. E um método muito importante da gente começar a trabalhar isso, não é só esse, mas é um que eu uso bastante, né? Indico bastante, é o Kanban. Né? Eu ainda indico de se fazer uma coluna do eu não posso perder de vista. Tem uma que é urgente, os importantes, os cotidianos e uns que eu não posso perder de vista. Porque daí a gente vai para aquela temporalidade da contemplação. Cláudia, a gente está falando muito isso, né? Tem coisas que o tempo resolve. E a gente fica numa ansiedade de resolver e às vezes a gente só precisa não perder de vista. Você precisa colocar naquela coluna, não perder de vista. Olha, esse assunto não vai se resolver agora. Ele é importante para mim. Eu tenho que estar monitorando, porque às vezes tem coisas que não se resolvem a partir da minha única ação. Exato. Eu preciso de outras pessoas. Eu não posso deixar que caia no esquecimento. E eu também não posso dispor do tempo das outras pessoas como se ele fosse meu. Isso. Porque às vezes você tem uma urgência, mas a pessoa tem outras. E a gente exatamente, dentro da empresa você tem que aprender a conciliar os tempos e movimentos, porque às vezes tem coisas realmente urgentes, mas você tem as suas urgências, os outros departamentos têm as urgências deles, e as pessoas criam ansiedades, e muitas vezes eu vejo, já vi isso inúmeras vezes nas empresas, as pessoas criarem inimizade porque o outro não quer entender que a sua prioridade é mais importante ou menos importante do que a dele, e você também não quer entender. Então, assim, por isso é que as ferramentas de determinação do que é realmente urgente ou importante com o foco na empresa, e não no trabalho e não nas pessoas, elas são fundamentais. Porque na hora que você senta com um outro líder ou um outro colaborador da empresa para definir urgências e importâncias, né? O que tem que ser considerado é o que é importante para a empresa. E comportamentalmente, como é importante estabelecer-se métricas de prazos para a entrega das coisas. Isso também traz conforto emocional. Olha, eu entrei com um assunto em pauta, eu não saí com uma resolução, mas eu saí com um prazo limite estabelecido entre as partes envolvidas em que isso precisa ser resolvido. E cada parte tem que fazer o seu para que aquilo seja resolvido. Então, você estabelecer, ok, hoje eu não consigo, então quando você conseguirá? A comunicação assertiva, né? Isso. É estabelecer metas, que essa parte de gerar clareza para a comunicação é o estabelecer combinados. O combinado não sai caro. Então, assim, é você colocar metas específicas. Primeiro, delinear o que é importante, o que é necessário, o que é urgente. Segundo, estabelecer meta. Terceiro, criar um consenso de mensuração. Porque senão, muitas vezes é o que você falou, Cláudia, o meu urgente está passando pelo meu ego, não pela minha necessidade. É isso. E nós temos que aprender com as boas práticas. Eu sempre falo isso, tenho dito isso há anos, né? Quando você pega o exemplo japonês, que para muitas coisas a gente pode trazê-lo à luz aqui, no Japão eles ficam 1 ano planejando para construir um prédio. Né? Eles demoram 2 anos para construir. E eles têm uma perda média de 10% de material. O que é natural, porque na construção civil você tem perdas e tal. No Brasil, a gente fica 4 meses construindo, a gente fica 4 meses planejando, 4 anos construindo e tem 30% de perda. Se a gente estende mais o planejamento, e aí é a gestão do tempo, assim, quanto tempo eu preciso para planejar as coisas que eu tenho para fazer? Né? Às vezes a pessoa quer sair fazendo na ânsia de ganhar tempo, né? E essa frase é ganhar tempo, eu preciso ganhar tempo, eu preciso otimizar o tempo. Essa é a frase que as pessoas mais gostam de usar nas empresas. Vamos otimizar do fast, né? tempo. O fast food, o fast... Eu tenho que ganhar tempo, tenho que otimizar tempo. E aí o ganhar tempo imediatamente significa perder tempo no longo prazo.
Sim, é o famoso tiro no pé, que vem muito dentro do segundo pilar do que é fazer a gestão de tempo, que é esse planejamento organizacional, usando ferramentas, calendários, métricas, tá? listas e outras experiências anteriores. Provavelmente em algum próximo episódio nós vamos falar um pouco de comunicação e tempo, porque está muito em voga, é muito importante a gente falar sobre isso, mas assim, e usar as inteligências de tecnologia também para gerar métricas que façam você, sim, otimizar o tempo, porque fazer a gestão do tempo é você otimizar e às vezes é você incubar, é você fazer análise, não é o tempo todo... Executando. É o que você acabou de citar como exemplo. Você fazer um bom planejamento é também trabalhar. Ganhar tempo. Não é ficar... E você falou uma coisa importante, usar as ferramentas a seu favor. Hoje nós temos inúmeras ferramentas na palma da mão. Hoje o celular... A gente nunca teve tanta tecnologia na vida quanto hoje. Que ajudam a gente a planejar e gerenciar melhor o nosso tempo. Mas também... É um contrassenso, né? Do mesmo jeito que você pode usar essa ferramenta a seu favor, ela pode virar um inimigo seu. Quando você se perde na gestão, começa a olhar e-mail demais, começa a ver o WhatsApp demais, começa a ver rede social demais, você vai ver uma notícia e você fica vendo 30 notícias e quando você vê passou 1 hora. Cláudia, sabe qual é o maior detrator mapeado de consultório do atropelamento de agenda? Você não vai acreditar. As pessoas, para se sentirem eficientes, elas pegam as suas agendas e colocam atividades a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, e elas não respeitam o espaço, o seu tempo fisiológico, inclusive, os imprevistos e impropérios. Então, assim, para se sentir eficiente, as pessoas que estão muito nesse vórtice de loucura de atropelar o tempo e não utilizar o tempo como ferramenta, elas vão colocando, assim, tipo, a cada 30 minutos, um monte de coisa. Aí, às vezes, eu faço muito essa análise de clientes. Falo assim, eu tô me sentindo sobrecarregada. A primeira coisa que eu pergunto é, vamos ver sua agenda? Quando eu olho, aí eu falo assim, não, peraí, mas você tem essa reunião aqui, e aqui você tá na Zona Sul, e aqui tá dizendo que você tem que ir pra Zona Norte, e você colocou 40 minutos. Você mora em São Paulo, você esqueceu? Você mora em São Paulo, você vai levar 1h40. Então, você começa a gerar fobia para você mesmo, no momento em que você monta uma agenda irreal, baseada na sua fantasia e desejo, e não na sua realidade. Por exemplo, eu tenho um cliente, vou visitar um cliente hoje que eu sei que ele é falador, ele gosta de contar história e faz parte do network de um vendedor ouvir esse cliente. É aquela característica daquele cliente que gosta mais de contar uma história e ali você gera uma conexão. Você vende muitas vezes a mesma coisa que mais 100 mil pessoas vendem. Só que o que faz diferença em você conectar e fidelizar aquele cliente é esse tempo que você reserva com ele. Então você sabe que na agenda daquele dia você tem que reservar 2 horas. Sim, não é reunião que você faria em 30 minutos. Às vezes você poderia resolver numa chamada de call, mas aquela pessoa gosta de te ver. Exatamente. Então as pessoas da área de vendas, da área comercial, elas sabem do que eu estou falando. Então não adianta você querer trazer a sua infantilidade para a mesa para você se sentir eficiente. Eficiência é fazer gestão de tempo com maturidade. Eu vi um vídeo que você postou hoje que é do... Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu me lembro. E ele diz assim, o mundo está precisando de gente adulta. Sim, do Rossandro, que é maravilhoso. E é isso, quer dizer, a gestão do tempo exige que você seja adulto. Sim. Que você tenha maturidade para fazer a gestão do seu tempo. E tem uma coisa, ninguém ensina a gente a fazer gestão do tempo. É verdade. Na escola, a gente deveria ensinar as crianças desde o comecinho da vida escolar, porque ali a criança já começa a ter obrigações, agendas, compromissos, provas e isso e aquilo. É importante que a criança saiba gerenciar o seu tempo. E hoje eu vejo muita gente na ânsia de que não consegue dar o tempo que achava que deveria dar para os seus filhos,
colocando os filhos numa agenda tão mais ocupada do que a própria agenda dos pais. Então aí você ocupa o dia das crianças com aula de balé, aula de futebol, aula de inglês, aula de não sei o quê, e aula de música, e isso e aquilo, e terapia, e mais, enfim, que a criança acaba tendo uma agenda tão complexa que ela não consegue. Ela tem que brincar, ela tem que é, e qual é a agenda principal de uma criança até 8, 9, 10, 11 anos? Brincar. Brincar, estudar. O básico. O básico e brincar. E brincar. E relaxar. Tem que, porque faz parte do crescimento da criança ela ter momentos para ela exercitar sua fantasia. Do bom desenvolvimento. Do bom desenvolvimento, né? Ela tem que exercitar sua fantasia, ela tem que exercitar sua criatividade, sob pena de não conseguir depois trabalhar com isso no futuro. De se perder. E de não conseguir ser adulta. Aí as pessoas dizem assim, porque hoje a adolescência o tempo dos adolescentes dura até 30 anos. É lógico, a pessoa não consegue nem ser criança. Ela tem uma agenda de adulto enquanto deveria ter uma agenda. Aí também eu vou ser criança até 30 anos. Eu vou agarrar na síndrome de Peter Pan e eu vou. Vou, entendeu? E essas nuances sobre o tempo, Érica, eu acho que elas são fundamentais para a gente entender a gestão do tempo no ambiente organizacional. Eu vou dar um exemplo meu, assim. Na minha última passagem pelo ambiente empresarial, eu tinha uma prática que a moça que trabalhava comigo, que era minha assistente ali, que me ajudava a cuidar da agenda e tal, que são as pessoas que mais sofrem com os executivos, sim, coitados, porque elas têm que ficar fazendo as tripas coração. Toreando a ansiedade, a agenda real. De quem quer falar com a pessoa e da pessoa querendo falar com os outros, né? E às vezes eu dizia, ela dizia para mim assim, Cláudia, você marcou 2 compromissos no mesmo horário. E muitas vezes eu fazia isso, 2 reuniões no mesmo horário. Com essa história da gente ter reunião online, né, e você ter o celular e o computador, você acha que você é capaz de você estar numa reunião no celular e numa reunião no computador. Que fantasia é essa, né? É uma fantasia. Aí, mas tem situações, por exemplo, às vezes eu era convidada para fazer a abertura de uma palestra de alguma corretora. E no mesmo horário eu tinha uma reunião de trabalho com alguém. Aí eu dizia assim, pode colocar os 2 no mesmo horário, mas avisa a reunião de trabalho que eu vou começar a assistir 15 minutos mais tarde. Porque eu vou estar no Eu não vou atrasar todo mundo da reunião. Sim. Porque eu vou entrar 15 minutos atrasada. A reunião pode começar sem mim durante 15 minutos. E nesses primeiros 15 minutos, eu vou fazer a abertura daquela outra evento que eu não preciso ficar, né? Então, assim, essa inteligência de gestão do tempo também nos ajuda a atender as necessidades que as pessoas têm com relação ao tempo da gente, sem com isso comprometer a sua sanidade, porque é impossível você, vou marcar 2 reuniões de trabalho no mesmo horário. Um no ouvido e outro no outro, eu vou aprender, vou conseguir. Que é muito o nosso próximo tópico, que é sobre delegação de tarefas e utilização dessas inteligências dentro de um consenso de saúde mental, gente. A gente tem que falar de saúde mental, porque você pode tudo. Você pode colocar 50 compromissos na sua agenda que você não vai conseguir cumprir todos e vai se sentir altamente frustrado no final do dia. E ansioso, né? Ansioso também, o tempo todo ansioso porque não está dando conta, porque não vai dar conta. Você pode deixar a sua agenda completamente vazia e aí você não vai ter o que fazer e vai ficar esquisito também, porque no final do dia a gente precisa ganhar dinheiro e render e alcançar as métricas postas, porque ninguém vive de sonho em uma cabana. Mas como eu posso, então o convite aqui nesse ponto, como é que eu posso fazer um apanhado da inteligência tecnológica? Eu acho que as reuniões digitais, online, facilitaram muito a vida, principalmente das pessoas que estão em grandes centros, que gastam muito do seu tempo em trânsito. Nós temos uma realidade muito perversa que consome nosso dia em trânsito, então isso é uma realidade. E mesmo em viagens, né? Muitas vezes, há alguns anos atrás, tudo você tinha que viajar para resolver. Agora não. Uma chamada de vídeo resolve. Né? Então, isso é uma tecnologia que nos beneficia. Mas tudo o que se apresenta e se mostra na vida precisa definitivamente do nosso crivo e da nossa ação
objetiva de equilíbrio. As coisas estão aí, elas só são. A IA só é. A internet só é. Os facilitadores O celular. ele só é. Ele começa a se tornar bom ou mal a partir da tua utilização. Assim como é a vida, gente. Tem gente que faz da vida a própria roda de sofrimento individual. Tem gente que faz a vida ser leve e mais vivível. Nem existe, né, o verbo, é vivível. Então a gente começa a olhar e, de novo, né, como em todo episódio, a gente diz: tome a frente da sua vida. Se você, nesse momento, tá se identificando pra caramba e dizendo assim: pô, eu tô louca pra caramba, tá? Eu tô bem lelé, tô batendo no pino, tô batendo no bumbo, fora do bumbo com as duas mãos já. Então respira. Você pode mudar as coisas. É ao passo de um querer e uma primeira ação. Exatamente. Todos os dias é dia da gente mudar. Você é o dono das rédeas da sua vida, né? Eu acho que é sobre isso, assim. O tempo, quando você acorda de manhã, você vai ter um tempo. Esse tempo é seu. Você faz com esse tempo o que você quiser. E tudo tem uma consequência. De novo, voltamos à história do roçando, né? A vida adulta, ela passa por isso. Causas e consequências. Ações e consequências. Você tem que tomar na sua mão a rédea das suas decisões e das suas escolhas. E o tempo é uma escolha. E eu vou falar uma coisa assim, aqui meio chatinha, tá? Mas eu vou dizer. Se você acha, quando a gente fala de gestão de tempo no mundo corporativo, quando você ouve gestão de tempo e bem-estar numa balela, eu sinto muito. Você está num lugar em que você não se permite. Você é aquele cara que começa a trabalhar às 6 da manhã e vai embora até às 11 da noite achando que isso é normal. E isso não é normal. Então, assim, quando você se permitir ter bem-estar dentro de um ambiente corporativo ou qualquer outro ambiente que você visite, procurando ferramentas que melhorem a qualidade de aproveitamento, porque não é qualidade, é sobre aproveitamento de tempo. Onde você consiga aproveitar melhor o tempo, colocando limitadores para equilibrar as necessidades, tanto corporativas quanto as suas de indivíduo. Então você está trabalhando fora da caixa para que você crie um ambiente individual que vai contaminar o coletivo. Agora, se você acha uma grande bobagem isso, que isso é uma utopia, eu sinto muito. Você está na parcela da população que acha que se matar, arrancar um olho, um fígado, um pâncreas, porque tem que dar conta de uma agenda que tem uma ficção, porque, gente, as metas vão estar lá. E o tempo assim, seja quem você for, todo mundo que está nesse planeta, nós escolhemos uma medida de tempo. Ela poderia ser qualquer uma, tá? A gente poderia medir o tempo como os indígenas e os incas e os maias mediam, que era por luas. Sim. Né? Então, a cada fase da lua era marcada a mudança do tempo. A gente escolheu medir o tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses. Essa é a nossa métrica, é a nossa cronologia do tempo. Partindo desse pressuposto, o dia tem 24 horas. Ele tem 24 horas para mim, para você e para qualquer pessoa que estiver nos assistindo, para qualquer pessoa dentro desse planeta, para qualquer ser vivo ou não dentro desse planeta, segundo a nossa métrica, vai ter 24 horas. Sim. Você não tem nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você faz com essas 24 horas? Eu acho que não é o que é como. Como você faz? Como você lida com essas 24 horas? E aí tem uma coisa, eu tenho um grande amigo que é do agronegócio e às vezes a gente fala sobre isso. Eu até fiz um podcast com ele no canal dele lá de agro, falando sobre isso. As pessoas que trabalham com o agronegócio, elas têm uma relação com o tempo muito mais refinada. Por quê? Porque no agronegócio você aprende que você planta, você tem que esperar. Você tem que esperar a chuva. E não adianta você querer acelerar o crescimento de uma árvore ou de uma planta qualquer, porque você não vai acelerar. E você depende
de variáveis que interferem no tempo, por exemplo, chuva, sol, claridade, menos iluminação, mais umidade, menos umidade, características do solo, que vão interferir no resultado final daquilo. É a mesma coisa, um dia eu ouvi alguém dizendo, eu não vou me lembrar quem é, dizendo assim, você não consegue pegar 9 mulheres e fazer um bebê em um mês. Cada uma gerar um pedaço do bebê em um mês. Não tem isso, gente. Vai demorar o que tem que demorar. Se você quer ter um filho, pelo menos 9 meses, ou pelo menos 7, né, em alguns casos, você vai ter que esperar. Não tem como você juntar um monte de mulheres e fazer uma criança mais rápido. Não tem como você plantar uma laranjeira e achar que você vai colher laranja daqui 2 dias. Então, essa noção que as pessoas que lidam com a terra, né, com o agro, têm tempo, elas são muito legais da gente aprender. Ainda que hoje a tecnologia tenha permitido que elas tenham uma grande incidência de minimização de impacto que tem também isso, é maravilhoso. A tecnologia do agro é uma coisa sensacional. Aqui no Brasil, então, a gente nada de engraçado. Só que a questão você ainda tem esse comportamento do esperar, né? E o quanto nós muitas vezes, e eu chamo a atenção com muito carinho para isso, né? Nós estamos tão envolvidos em otimizar o tempo que muitas vezes nós não permitimos as soluções que o tempo traz, porque o tempo traz muitas soluções mais leves, mais adocicadas, mais pacíficas, só que muitas vezes no afã da pressa e de uma super utilização de tudo, de uma ansiedade fast, a gente vai atropelando as coisas. Então, o quanto fica o meu convite aqui para você parar e respirar. Que aí eu volto lá no começo do nosso encontro de hoje, né? O quanto você está levando a vida na toada do tempo imposto socialmente, onde tudo tem que ser no esgano, e o quanto você tem pensado que você pode quebrar esse padrão altamente contaminante e limitante e trabalhar as coisas com um tempo de espaçamento. Eu entendo que assim, hoje o mercado ele gira, é muito mais rápido, a própria tecnologia tem que tomar decisões mais rápidas. Eu entendo que nós estamos nesse contexto, né? A própria a análise de mercado, hoje o mercado, os ciclos de consumo, eles mudam muito rapidamente. Então, antigamente você ficava com um carro 20 anos, hoje você troca o carro a cada 2. Então, existe toda essa parte que nós já temos que nos dobrar. Existe. Não estamos dizendo que não tem. A questão é quando não entra num vórtice de loucura onde você acha que todas as partes da sua vida tem que tomar uma toada insana e desenfreada. E isso é pensar o tempo com mais homeostase. Né? Eu acho que a palavra equilíbrio, é isso aí, Érica. A palavra de ordem, eu acho que com relação ao tempo, é a questão do equilíbrio. Aliás, com relação a praticamente tudo na vida, né? Se você consegue trabalhar o equilíbrio, né, você caminha numa direção assertiva. Eu gosto muito do tema tempo, você sabe disso, eu tenho até um livro, vocês não sabem, ou quem sabe estava fazendo, tenho certeza que estava sentindo falta. Doutora Cláudia Riso é a doutora do tempo, ela tem um livro escrito sobre isso, gente. Eu estava aqui contando história para uma pessoa que manda muito do tema. E fala o nome do livro. Então, O Tempo Perguntou pro Tempo é o nome do livro. E ele está disponível nas plataformas digitais aí. Vocês vão ver aí na tela, porque o Alex vai colocar depois pra gente. E quem quiser falar sobre o livro também tem aí meus contatos, é só me mandar mensagem. Quem lê o livro e gostar, quiser trocar ideia, fica à vontade. Mas aí, assim, pegando o gancho do livro, né, pegando o gancho dessa história do tempo, eu acho que para costurar toda essa nossa conversa aqui, né, sobre como a gente lida com o tempo, o que a gente faz com o tempo, é muito importante, Érica, a gente falar sobre a questão da apropriação que a gente faz do tempo. Você falou um negócio aqui, tem coisas que o tempo resolve, né?
E a gente tem que aprender a dar tempo ao tempo. Já ouviram essa frase? Sim. Né? Eu me lembro que a minha avó falava às vezes isso pra gente. Dá tempo ao tempo. As pessoas mais antigas falavam muito isso, dá tempo ao tempo. É preciso dar tempo ao tempo. Essa frase de dar tempo ao tempo, ela é muito contundente. Sim. Né? Porque às vezes você acha que você está procrastinando, que você está deixando de tomar uma decisão, mas às vezes deixar de tomar uma decisão também é uma decisão acertada. Sim. Porque tem muitas coisas que dependem do tempo. Né? Depende do tempo andar Para amadurecer, para o negócio se acomodar, para você encontrar caminhos que naquela ansiedade do momento você não foi capaz de ver. Sim, que tinha uma ação e reação ali posta, um desejo. Então o tempo ele tem um sabor que quando a gente aprende a apreciar a passagem do tempo com tranquilidade, ela traz muita resposta. Sim. Né? E quando eu falo de gestão do tempo em ambientes corporativos, esse negócio arrepia as pessoas. Porque você falar para o executivo que ele tem que falar, calma, dá uma respirada aí, respira. O cara fica... Sobe na mesa e dá uma voadora. Exato, o cara fala assim, eu não tenho tempo de esperar, eu não tenho tempo de... E aí me remete a uns acontecimentos que a gente não pode perder os exemplos, né? Eu acho que exemplo é sempre uma coisa que constrói muito conhecimento, né? O exemplo ele é sempre um construtor de conhecimento. Esse furor do mercado financeiro, esses últimos dias, né? Que aumenta a taxa, diminui taxa, bota fogo no mercado, e aí tiveram algumas pessoas que tomaram essa atitude de dizer assim, calma, eu não vou responder. Tira o pé, deixa eu ver. Deixa eu ver o que vai acontecer. Sim. E no fim, o que está acontecendo? O tempo está acomodando, porque tem muita gente que sai tomando atitudes intempestivas, mas precisa do tempo. Mas o mercado, de uma forma geral, principalmente o mercado de ações, ele trabalha muito na toada da ansiedade e da emoção. Do imediatismo, né? Até porque é o que faz subir desse mercado e quebrar a bolsa e não sei o quê, porque vem aquela última informação, aquela que vai a hecatombe. Nos 5 minutos vai acabar tudo, não sei o quê. Todo mundo... Aí tem uma noite, amanhece o outro dia, alguém muda uma vírgula numa decisão e pronto. Bota uma vírgula numa frase e tudo mudou. Bota uma vírgula num 10%, num 100% que vira 10%, num 10% que vira 1%, e aí tudo muda. Né? Então, assim, nós precisamos aprender a saborear o tempo. Eu acho que essa é a palavra. Sim. Não é digerir o tempo, não. É saborear. É entender que o tempo ele pode ter sabores muito agradáveis para a gente. Mas para que isso aconteça, você precisa se permitir sair do piloto automático. É imprescindível. Se você quiser começar hoje, a partir desse podcast que você está ouvindo, repensar a sua forma de entender o tempo, repensar a toada da sua vida, repensar suas prioridades, repensar o que você faz com isso. A primeira coisa é você sair deste transe coletivo. Sair deste lugar onde tudo é visceral e mortífero. Nós não estamos neandertais mais. Não é ao passo de uma mordida de um dinossauro. E não tem uma fórmula secreta. Não. É esse compasso mesmo. Nós estamos perdendo a capacidade do osso, do compasso. E de você olhar para cada situação e entender que não existem respostas prontas. O que pode resolver um problema seu com gestão do tempo pode ser uma coisa completamente diferente do que vai resolver o meu. Então, assim, nós não temos aqui a pretensão de dizer, eu vou te ensinar a fazer gestão do tempo, eu vou te ensinar. Dá para aprender, mas você vai aprender à luz de quem você é. Né? Você tem ferramentas que a gente pode apresentar, e é essa a nossa proposta. Né? Mas é treinável e quantificável. Quem não sabe fazer, tem um monte de gente que ensina. Ensina, e a gente treina, e a gente apresenta, só que você tem que escolher usar a ferramenta. Você tem que escolher aterrissar aquelas técnicas e aquelas ferramentas e aqueles modelos que a gente tem de gestão do tempo. Você tem que escolher fazer. Porque não adianta você... tá bom, então vem aqui e me dá um curso de gestão do tempo. A gente dá, mas se você não quiser usar,
Antes de tudo, você tem que sair do espaço da normalização do atropelo. Quando você sai da normalização do atropelo, então você está aberto, é o primeiro passo em direção a pensar e agir a partir, em benefício da gestão do seu tempo. Exato. Eu trouxe uma frase aqui, Cláudia, hoje, para a gente ir encerrando. É do David Allen. Ele diz assim, a produtividade não é apenas sobre fazer mais em menos tempo, mas sobre fazer as coisas certas. E isso começa com uma comunicação clara. É isso. Que delícia. Que delícia. Eu acho que os temas que a gente tem trazido aqui são temas muito congruentes, né? Eles vão se convergindo entre eles quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de tempo. A gente, no outro episódio, falou de NR1, que é a história da saúde mental. A vedete do momento. A vedete do momento. E assim, quanto o tempo e a comunicação interferem na saúde mental das pessoas. Sim. Então, assim, eu acho que a graça do nosso canal de construção de conhecimento é a gente entender que os assuntos não são isolados. Sim. Existe uma postura. Exato. Os assuntos eles estão sendo costurados e eles estão sendo trazidos à luz aqui da discussão para que as pessoas entendam que é uma coletividade. Isso. E você faz a sua parte, todo mundo faz a sua parte, e aí nós mudamos todo o coletivo. Então, só vou lembrar vocês que, primeiro, muito obrigada por estar conosco aqui, mais esse encontro do Construção de Conhecimento. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve porque pra gente é importante. Se você gostou do contexto, achou que tem um amiguinho que vai aproveitar muito esse tema, manda, compartilha, ativa o sininho que você vai nos ajudar. Querendo trazer temas, nos escreva, nós estamos super abertas a pensar temas aí que vocês trouxerem, sentir necessidade ou desejo, e fico aqui desejando tudo de melhor para vocês e relembrando, você tem tudo o que precisa para ser feliz, basta você escolher utilizar e encontrar as ferramentas certas. Você é um ser integral de luz, então só vai com fé, vai com clareza, vai com objetividade que tudo vai dar certo. E contem com a gente, quem quiser acessar, quem quiser falar conosco, quem quiser criar ambientes aqui de trocas, é só entrar em contato que a gente vai trabalhar junto. Um beijo e até o próximo episódio.